Então abra comigo Romanos, já deixe meio atento aí o texto de Tessalonicenses, que nós iremos lá também. Convido vocês a colocar em pé, em reverência ao texto sagrado. Eu leio na NVT, o texto está sendo projetado, você que está na sua casa, o texto também está no cantinho da sua tela. Romanos capítulo 12, eu leio os 2 primeiros versos desse texto. Diz assim o texto sagrado: portanto, você vai se lembrar da sua professora de português, sempre que alguém fala portanto, então, significa estar caminhando para a conclusão, finalizando. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo aquilo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. 1 Tessalonicenses, vá comigo lá no capítulo 4. Primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4. De 1 a 8. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais. Pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso, mantenham-se afastados de todo pecado na área da sexualidade. Cada um deve aprender a controlar o seu próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus não nos chamou para uma vida santa e não para uma vida impura. Eu estou ainda com a versão anterior na minha cabeça. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá o seu Espírito. Folheie comigo, vá ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Corra aí uma folha na sua Bíblia, capítulo 5, o versículo 18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos ler todos juntos? Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado pela salvação, obrigado pela oportunidade de culto, de celebração. Obrigado, Senhor, pelo sustento da Tua igreja, sustento da nossa casa, da nossa vida. Obrigado pelo sustento que o Senhor tem nos dado. E nós Te louvamos pela saúde, pelo ar que respiramos, pela manifestação da Tua graça em nós, pelos idosos, pelas crianças, por aqueles que estão viajando, por aqueles que aqui estão conosco, por aqueles, ó Deus, que estão nos acompanhando do outro lado da tela, na internet, que o Senhor os alcance. Te damos graças pela nossa equipe de músicos, de irmãos e irmãs servindo a Tua igreja. Permita, ó Deus, que nesse tempo ouçamos a Tua voz.
Fale conosco, Senhor. Edifica a tua igreja. Sara o nosso coração com a tua palavra. E traga esperança àqueles que estão desanimados. Proteja, Senhor, as nossas crianças. Cuide dos nossos idosos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Tome o seu assento. O meu tema hoje, ele é ao mesmo tempo fácil, ao mesmo tempo difícil. Compreendendo e fazendo a vontade de Deus. Se você já andou pelas igrejas, se você tem longa rodagem de vida cristã, certamente você já deve ter ouvido muito falar a respeito da vontade de Deus. E hoje nós vamos falar desse tema que é muito falado, citado, comentado. No entanto, é um tema que parece-me que desperta curiosidades nas pessoas e de alguma forma, por esses movimentos mais contemporâneos, as pessoas pensam que a vontade de Deus é algo meio místico. Parece que a gente precisa conhecer algumas pessoas que já fazem a vontade de Deus. Eu ouço algumas pessoas e vejo algumas coisas na internet, algumas aberrações, inclusive, eu fico preocupadíssimo. Mandei inclusive para os meninos lá um pastor colocando a mão num suco de uva e colocando nas toalhas, dizendo que quem pegasse aquela toalha iria ter uma semana e uma vida financeira abençoada, porque essa é a vontade de Deus. E eu fiquei pensando, quem não tem dinheiro, quem não pode ir, está fora da vontade de Deus? Por outro lado, fico pensando que às vezes nós até entendemos o que Deus quer da nossa vida, mas nós não conseguimos fazer aquilo que deveríamos fazer. Não sei se aconteceu com você ou se acontece com você, quando você sabe que você tem que fazer determinada coisa e não faz, e não consegue fazer. É difícil isso. Eu me lembrei até de um vídeo, Natália me mostrou, do Timóteo quando criança ainda, com 2 anos, e ele não conseguiu fazer uma tarefa, ele pegava assim, batia nele e falava assim: por que eu não consigo fazer isso? Eu fiquei pensando se nós, ao viver a nossa vida também, não deveríamos pensar por que nós não estamos fazendo a vontade de Deus? Por que nós ainda não compreendemos de fato, de verdade, a vontade de Deus? Alguns dirão: não, para você entender a vontade de Deus, você precisa se retirar, você precisa ir para um lugar distante, você precisa ser uma pessoa de muita oração. Se você precisa entender e compreender a vontade de Deus, você precisa meio que fazer um retiro espiritual. É tudo muito místico, é tudo muito subjetivo. E na vida, ou nos dilemas da vida, a gente vai tentando encontrar qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa jornada, para a nossa existência. Quem aqui tem a coragem, como eu, de falar assim: eu já fiz aquilo que não agrada a Deus? Quem aqui pode ter também a alegria de falar assim: eu já fiz uma coisa que eu tenho certeza que era da vontade de Deus? Hoje eu fiz uma brincadeira que eu tenho certeza que Deus se agradou. Natália, preciso de mais um nenezinho. Porque Deus disse a ordem dele. Se Ele quiser, o que acontece? Se for da vontade dele, acontece? E se não for? Pode ir fazer o que quiser. Quando adolescente, eu falava assim para minha mãe: mãe, estou apaixonada por uma moça da igreja. Ela falou: qual você está apaixonada? Estou apaixonada por fulana. Aí minha mãe falou assim: será que ela está apaixonada por você? Eu falei: não sei, eu vou orar. E na minha cabeça, se eu orasse muito, e se eu conseguisse arregimentar um grupo de intercessores, talvez aquela moça seria minha namorada e esposa. Porque eu entendi naquele momento que era a vontade de Deus. E era? Não era.
Agora veja comigo que o crivo de Paulo é o seguinte: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Daqui a pouquinho eu chego nesse ponto. Eu quero ensinar você a passar todas as suas decisões por isso, e que você e eu tenhamos o entendimento de que tudo na nossa vida tem que passar pelo crivo da vontade de Deus. Conversando mais uma vez hoje, na hora do almoço com o Fábio, como é bom e como é importante, como é prazeroso, como descansa o nosso coração quando a gente entende que nós estamos no centro da vontade de Deus, amém? O Fábio brincou comigo hoje, falou: pastor, eu fiz parte desse grupo que foi atrás de você, e hoje eu entendo perfeitamente que tinha que ser você o pastor da igreja. Eu falei assim: como que eu devolvo essa? Eu precisava devolver. Eu falei assim: então, Fábio, mas eu também entendo perfeitamente que eu não poderia estar em nenhum outro lugar, nenhuma outra cidade, nenhuma outra igreja, se não fosse nesse tempo da minha vida na Nova Canaã. Entendi que é a vontade de Deus. E quando alguma igreja, por exemplo, sonda a minha vida e a minha família para a gente sair daqui, o que eu falo? Eu não preciso nem ouvir comissão de sucessão pastoral, não vou receber ninguém em casa, não quero nenhum contato, convite, porque eu já sei que eu estou fazendo a vontade de Deus. Sei que a minha esposa foi alguém colocado pela vontade de Deus. As minhas ovelhas, o meu filho, os recursos que eu tenho, isso vai trazendo paz ao nosso coração, isso tranquilizando e vai tirando de nós essa pressão e esse desejo de querer mais e mais e mais. Por quê? Porque a sabedoria bíblica vai dizer e vai narrar para nós que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E o que é desobediência, o que é pecado, o que é rebeldia, senão nos afastar da vontade de Deus, como fez Adão. O que Adão fez? Deus deu a ordem, Deus deu o comando. O que ele fez? Eu sei tomar conta da minha vida, eu vou guiar o meu destino, eu não preciso de um Deus criador sobre mim. Isso é rebeldia. Ou seja, ele se afasta da vontade de Deus. E o que acontece depois que ele se afasta da vontade de Deus? O que? Destruição, problemas, corrupção. Então veja que a vontade de Deus é que nós sejamos obedientes a Ele. Ele tem um plano. Eu gosto de pensar quando a Bíblia diz, o próprio Deus dizendo: eu sei que planos que tenho sobre vocês, planos de paz e não de mal. E na minha jornada ministerial e pastoral, eu preciso avisar e falar para as pessoas que Deus quer o bem das pessoas. Porque tem muita gente ainda machucada e magoada, pensando que Deus deseja o mal. E a gente precisa falar: não, Deus tem planos de paz e não de mal. Qual que é a vontade de Deus então? Que todos nós sejamos obedientes à sua vontade. E isso vai tirando do meu e do seu coração aquele desejo de tomar conta da nossa vida. E Jesus nos ensina a entregar o comando e o controle da vida ao Senhor. Somente Deus, somente o Criador sabe o que é melhor para você. Quem te conhece bem? Quem te conhece bem? Quem te conhece bem? Você pode falar: minha mãe? Sim. Minha esposa, meu esposo, meu filho? Posso contar uma história engraçada hoje? Eu achei engraçado. O Eduardo da Gabriele era responsável pelo churrasco. Só que ele teve um problema gastrointestinal. Sabe o que isso significa? Não preciso explicar, né? E ele não pôde ficar na churrasqueira. E foi o Fábio, o nosso pregador da noite, que ficou na churrasqueira. O Fábio olhou para mim desesperado. Imagina o Fábio desesperado: pastor, me ajuda. Põe mais carvão? Não. Eu falei: não sei quantas pessoas que vêm. É duro você começar a mexer na churrasqueira depois que outro já começou. Aí eu falei assim: vamos colocar carvão e vamos abanar. É abanar que fala? Faz vento. Como que faz vento? Como que chama? Na minha cidade é abanar. Você pega uma tampa de tapoera ou uma tampa de... É abanar?
Então tá bom. É que vocês ficam olhando para mim com uma cara de... Parece que eu estou falando língua estranha. Aí eu falei assim para a menina: Gabriele, dá uma tampa aí, eu vou começar a abanar. E eu lá na churrasqueira. Corre o Timóteo fala assim: pai, você está passando mal? Mas por que passando mal? Não, porque quando você está passando mal, a mamãe fica assim, abanando para você. Não, que lá é quando eu desmaio, Timóteo. Não tem como desmaiar diante de uma churrasqueira, meu filho. Seria um pecado, né? Grosseiro, né? Aquela linguicinha, sabe, que sai pingando assim no... Aquele cheiro daquelas tulipinhas de frango subindo. Qual que é a imagem dele? Eu ou alguém perto de mim com uma tampa ou abanando, o que era? Passando mal. Falei, não é isso. Então veja que viver à luz da eternidade para nós é viver no centro da vontade de Deus. Agora, Jesus usou, por exemplo, 3 vezes essa expressão vontade de Deus. Em primeiro lugar, ele falou assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não adianta você dizer que é crente, que você conhece doutrina, que você sabe a Bíblia. Isso não resolve. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E eu penso, inclusive, que nós teremos grandes surpresas lá no céu. Qual é aquele fulano que parecia crente? E ele fala assim: mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse sim entrará no céu. Para Jesus é o seguinte: para você entrar no céu, você precisa fazer a vontade de Deus. Não é dizer que é membro da igreja, não é dizer que você é dizimista, não é dizer que você conhece doutrina, conhece teologia, nada disso. É fazer a vontade de Deus. Porque tem muita gente que conhece a vontade de Deus, mas não faz. Você conhece gente assim? Ele conhece a vontade de Deus, mas ele faz. A vontade de Deus é que nós sejamos, por exemplo, honestos ou desonestos. E se você é gente desonesta? A vontade de Deus é que nós sejamos alegres ou tristes. Qual que é o mandamento do Novo Testamento? Alegrai-vos sempre no mandamento, é a ordem de Deus. E tem crente que vive triste? Não é tristeza de um dia, de um momento, não. É triste a vida inteira. Reclamando, murmurando. Conhece? Chega para... E aí, irmão, tudo bem? Não está bem. Daqui uma semana você encontra com ele. E aí, tudo bem? Não, bem. Muito seco, alergia. Aí está chovendo. E aí, está tudo bem? Não, muita chuva, não dá para secar roupa. Muito calor, pastor. Está fazendo muito calor em Sorocaba. 35 graus, 40 graus, não aguento. Bate um friozinho, ai, estou com friagem. A gente sabe a vontade de Deus, mas a gente reclama, a gente murmura. Então veja que Jesus está falando, é aquele que sabe e que faz a vontade de Deus. Então está condicionado a entrada no céu aquele que faz. Só conhecer não resolve. Segunda vez que Jesus fala também da vontade de Deus é naquele contexto onde as pessoas estão falando da sua família. Olha, aí estão os seus familiares, aí está sua mãe e tal, não sei o quê. E aí Jesus fala o seguinte: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus é meu irmão e minha irmã. A minha mãe fica um pouco enciumada, agora já passou, mas vocês são de fato, de verdade, meus irmãos e minhas irmãs. E aqui nessa igreja eu tenho mais mãe. Estou enrolado. Não posso dar um passo fora da curva. Tem 15 mães. Sabe aquelas câmeras? Estou de olho no senhor. Hoje, vou contar para o Pedro essa, Pedro. Faz tempo que eu não como nada de leite. Aí eu falei assim: não tem ninguém vendo? Sabe o que eu vou fazer, Marina? Peguei uma torradinha assim. Eu não sei quem está fazendo essas torradinhas aí, mas está gostosa a torradinha. Eu vou passar um pouco de requeijão. Porque teve uma criança que passou, uma menina, ela colocou, sabe quando aquela porção generosa, como que você falou? Porção dobrada. Ela fez assim, Rafael, e lambeu, cara, na minha frente. Eu 5 anos sem comer nada direito, e ela fez assim. Eu falei, também vou fazer isso aí.
Só que eu estava quietinho antes de começar a dar aula. Se eu tiver algum problema, os meninos aí pregam por mim, na minha cabeça. É da vontade de Deus que eu como aquilo lá? Sim ou não? Não, eu vou passar mal. Bom, e eu peguei a torradinha, Lucas, passei assim, ó, enchi a plenitude da torrada e deixei um pinguinho no meio, William, que era da lambidinha. Quando eu fui fazer assim, eu pensei que minha mãe só fazia isso, mas as minhas mães daqui, eu tô vendo, viu? Bonito, né? Nós orando para o Senhor ficar bom, o Senhor aí. Fiquei com vergonha. Era da vontade de Deus? Não. Por que a gente passa vergonha? Por que a gente perde a credibilidade? Porque a gente não ouve as pessoas. E Jesus está falando, olha, aqui estão os meus irmãos, as minhas irmãs, essa é a minha família. Então quem faz a vontade de Deus é da família de Deus. Então veja, quem é membro da igreja faz parte da família de Deus? Não necessariamente. Mas quem faz a vontade de Deus, sim, é nosso irmão e nossa irmã. Porque é muito fácil, inclusive, você ser membro da igreja e não nem crente ser. Tem gente que consegue enganar todo mundo ou não? Tem gente que consegue. Engana a Deus? De jeito nenhum. Agora, quem é nosso irmão e nossa irmã? Quem faz a vontade de Deus. Terceiro lugar, quando Jesus fala o seguinte: o meu ensino não é daqui, o meu ensino é daquele que me enviou, e se alguém quiser fazer a vontade dele, tem que estudar. Então você sabe que alguém está fazendo a vontade de Deus quando essa pessoa está estudando a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Aí eu amo a Deus, mas não lê a Bíblia. Você conhece? Pastor, o meu sonho, meu desejo é morar com o Senhor na eternidade. Eu falei, não parece, porque enquanto você está aqui na terra, você não lê, você não ora, você não ama o próximo, você não faz nada. Como você vai passar com Ele lá a eternidade, se nem aqui na vida, ou nessa existência? Estão entendendo? Quem quer fazer a vontade de Deus tem que estudar, tem que mergulhar na Bíblia, tem que ter vida devocional. E aí então o texto vai ganhando novos contornos para a nossa vida. Eu gosto do Jonas Madureira quando ele fala o seguinte: nós precisamos parar com essa romantização da vontade de Deus e entender que é o seguinte: não é fácil cumprir a vontade de Deus, ou é? Mas nós precisamos ser levados por Deus a dizer como Jesus, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Isso é vontade de Deus. Não é como eu quero, mas é como tu queres. É quando Deus vai quebrando o nosso orgulho. Mesmo que você não queira, fala um amém, porque é verdade. Ele vai mudando, vai quebrando. E aí Paulo aqui em Romanos vai falar o seguinte para nós: olha, você precisa apresentar o seu corpo em sacrifício vivo. E você precisa ter a mente renovada. Então, a vontade de Deus, em primeiro lugar, é que nós apresentemos o nosso corpo a Deus em culto, e que você tenha a sua mente renovada. Agora, tem uma expressão aqui que eu gosto muito, eu quero falar sobre ela: apresenteis. O irmão Fábio hoje pela manhã falava de que o sacerdote precisa apresentar o sacrifício diante de Deus, mas as pessoas precisavam apresentar-se diante do sacerdote e levar o quê? A oferta. Veja que é uma apresentação, eu me apresento. E as pessoas hoje têm a mania de ficar pensando assim: se eu não for escalado, eu não trabalho. Conhece gente assim? Se eu não for chamado, se eu não estiver na comissão, se não sei o quê, e comigo sendo pastor, você vai ficar sentado, porque você que tem que se apresentar. Que história é essa? Que culto a gente precisa ficar ligando para os outros para convidar? Na minha época, quando a gente era criança, a gente convidava os não crentes para ir à igreja. E hoje, o que a gente precisa fazer? Chamar os crentes para ir à igreja, tá certo? O que é culto senão apresentação? Eu me apresento, Senhor, eu apresento o meu corpo, que é um sacrifício, o quê? Que Paulo está dizendo? E aquele camarada ou aquela mulher que chega morta na igreja, viu, gente? Fizeram inclusive um manequim de adolescente que eu mandei para o Lucas. O manequim de adolescente. Tem uns adolescentes assim, não tem?
Fica bravo comigo, mas é a verdade. E uns crentes que chegam na igreja, cansado. Mas isso daí está morto. Se fosse o sacerdote, falar assim, não serve esse sacrifício. Tem que ser o quê? Um sacrifício vivo. Pode ser com mancha, com mácula. Para o meu patrão eu dou a minha vida, meu coração, tudo. Para a igreja, nem. Para o reino de Deus, nem tanto. E o que agrada a Deus e que a vontade de Deus é que o nosso corpo seja apresentado para quem? Para Deus. É a apresentação. Então pare com essa mania, por favor. Não, se não me chamar, isso é verdade. É você que se apresenta para o serviço. Tem muita gente que fica sentado, acomodado, na cadeirinha. E é gostoso ficar na cadeirinha, não é? É bom. Esses dias eu fui na Fundec. Quem já foi na sala da Fundec? Oh, maravilha, hein? Tem uma cadeirinha lá. O Timóteo foi se apresentar, eu sentei na cadeirinha assim, e ela tem um balancinho. Falei, cara, daqui eu não saio, daqui mentira. Só estou de espectador. E eu de espectador, o som está ruim. O som está baixo. Aquela mocinha ali passando toda hora e está incomodando, está tirando atenção. Tem uma lâmpada queimada lá. Estou vendo. É a segunda vez que eu estou vendo aquela lâmpada queimada. Eu pensei, não tem zelador aqui não? E fiquei falando lá e, como diz os nordestinos, botando reparo em tudo. Se eu estivesse trabalhando lá, eu tinha tempo para fazer isso? Por que eu estava vendo tudo aquilo? Porque eu estou sentado e acomodado assistindo. Veja que Paulo está falando assim, saia da sua zona de conforto e apresenta o seu corpo. Você não pode fazer nada com esse corpinho seu não? Está na hora de sair da inércia e colocar esse corpinho em movimento, apresentar ele em culto. Por que a gente cuida da saúde, gente bonita? Por quê? Porque o corpo é o nosso altar, onde a gente cultua o nosso Deus e Pai. E a gente coloca o corpo, e do outro lado a gente coloca a nossa mente, porque a mente precisa ser o quê? Renovada, para que nós experimentemos. É bom experimentar a vontade de Deus, sim ou não? Então você precisa ter a mente renovada. Você conversa com algumas pessoas e fala assim, não, mas eu sempre pensei assim, e sempre fez as coisas de maneira errada, equivocada. Pare de pensar assim. Mude a mentalidade, ou não? Mas tem gente que é estanque, travada. Um dia eu falei para o meu avô, por que a gente coloca esse negócio aí no cavalo? Ele falou, para o cavalo não ficar olhando e não se distrair, ele só vai para frente. Eu falei, tem muita gente assim, vô. Eu nem sabia que tinha um versículo bíblico que diz assim, gente sem entendimento, gente que só faz de um jeito, faz errado, quebra a cara e não muda. Muda. Se deu errado, muda. Renova a mente, deixa Deus renovar a mente. Deixa Deus tratar a sua mente e mudar os seus pensamentos, seus conceitos, seus valores. Se você não fizer isso, você não vai desfrutar e não vai experimentar a vontade de Deus. Quem escreveu isso foi Paulo. Antes dele experimentar a vontade de Deus, qual que era a mentalidade dele? Perseguir a igreja. Depois, mudou ou não mudou? Edificar a igreja. Muda. Eu não sei por que nós temos vergonha ou medo de falar assim, mudei de opinião. Por quê? Um cristão verdadeiro não deveria ter esse conceito, esse valor. Mudei. Estou brincando com vocês, mas hoje eu falei assim para o Fábio, você andou comigo 5 anos, e eu sempre brinquei com você que você tinha que ter barba. Eu tenho umas manias, né? Releva eu, por favor. Estou ficando velho também. E você não me obedeceu. Agora que você está grisalhão, você deixou a barba. Aí ele falou, é verdade. Aí o Fábio me conhece bem, ele falou, vou dar o toco no pastor.
E o senhor, quando você chegou aqui na Nova Canaã, você não tinha um fio branco nessa sua barba. Eu falei assim: a culpa é de vocês. Brincando com ele, mas querendo dizer o seguinte: olha, mudei. E aí eu gostei do Fábio. Eu achava que o meu corpo e meu rosto não ia ficar bem de barba, mas mudei. É isso mesmo, muda. Coisa simples, mas muda. Tem gente que vai para o trabalho, para o mesmo caminho, come no mesmo lugar, no mesmo restaurante, a vida inteira. Muda. Para você conhecer gente nova, para você renovar. É bom ouvir as mesmas músicas, é bom ouvir os mesmos filmes, mas a gente precisa abrir a mente. O que Paulo está falando assim: renove a sua mente. Ah, eu penso igual mamãe. O tempo de mamãe, querida, passou. Ah, eu lembro com saudade do pastor, vou falar um nome aqui bem, Onesífero. Não existe mais, é outro tempo. Vá para frente, renova. Eu pensava assim. Não penso mais, mudei, renovei. Veja que Jesus fala que a fonte que brota em nós é uma fonte que jorra. E tem gente que quer ficar com água parada. Não, tem que renovar. O maná de ontem não serve para hoje. O sermão de semana passada é de semana passada, não é de hoje. Renova, deixa Deus renovar sua mente. Isso você terá o entendimento de que você está fazendo o quê? A vontade de Deus. Tem uma outra irmã que é muito engraçada, faz tempo, mas é uma irmã que ela não é do meu rebanho, mas ela é pastoreada por mim. Entenda como quiser. Ela não é da igreja, mas eu que acompanho ela. Falei: irmã, no aconselhamento pastoral eu cheguei até no limite, e daqui para frente eu acho que é um quadro, um caso clínico de uma outra assistência. Você precisa de um psicólogo. E para mim você precisa de um psiquiatra para você tomar um remedinho nisso e nisso e nisso. Mas não é a minha área, não posso fazer isso. Ela ficou brava comigo, falou assim: o senhor está me mandando embora? Eu falei: não, estou dizendo que tem um limite e que você precisa renovar a sua mente. Ela chegou para mim e falou assim: fui lá na tal da psicóloga, marquei, tinha no plano. Falei: e daí? Como que foi? Ela falou tudo que o senhor falou, nem preciso ir lá. Mas como que ela falou? Ela falou que eu preciso mudar isso, mudar isso, mudar isso, mudar... O senhor já falou isso, então você vai mudar? Eu vou, porque a psicóloga falou, né? E eu fiquei: por que você não mudou quando eu falei, criatura? Mas que bom que Deus despertou, ela mudou. Faz 3 semanas ela mandou uma mensagem para mim: pastor, estou andando até leve no centro da cidade. Eu falei: o que aconteceu? Lembra aquele negócio lá, aquele ponto na minha vida? Eu, perdão, então, consegui. Na 5ª sessão de terapia, e eu lá do outro lado do telefone: glória a Deus, aleluia. Ouça quem está do seu lado, renove a sua mente, para que você experimente a boa, perfeita e vontade de Deus. Como a gente sabe qual é a vontade de Deus quando a gente passa por esse crivo? A minha pergunta é: isso é bom? Isso é agradável? Isso é perfeito? Recebi uma promoção no trabalho. Quem está esperando essa bênção? Vocês estão com vergonha, né? Vocês estão com medo, não tem pegadinha. Quem está esperando uma promoção no trabalho? A pergunta é: isso é bom? Isso é agradável a Deus? Isso é perfeito? Aí alguém vai falar assim: depende do prisma. Aí você recebe um trabalho que você vai ter que trabalhar todo domingo, você não vai vir para o culto e nem para a sua família, mas financeiramente ele é bom. Ele é bom para você? É bom para você desfrutar da vontade de Deus? Não. É agradável para a sua família? Não, pastor, para eu aceitar isso eu precisei brigar com a minha esposa, então não deu certo, não foi agradável, cuidado. Como que eu escolho minha namorada? Os adolescentes e jovens. Esse relacionamento foi minha mãe que me ensinou. Vai ser bom, vai ser agradável a Deus, vai ser perfeito.
E isso eu quero que vocês apliquem para tudo. Durante a semana você vai ficar em dúvida: será que isso é da vontade de Deus ou não? O que você tem que fazer? É bom, perfeito e agradável. Um dia eu fiquei em dúvida se eu deveria ser pastor ou não. E minha mãe, com as irmãs da igreja, me chamaram e falaram assim: será que isso vai ser bom? Vai ser agradável a Deus e vai ser perfeito? O segundo texto, que é o texto de Tessalonicenses, dá uma olhadinha comigo no capítulo 4. Vocês estão comigo ou vocês já dormiram? Vocês estão comigo ou vocês dormiram? Só a Mariana que bateu palminha lá. Obrigado, Mariana, você não me deixou sozinha, mas acho que eles dormiram. Em segundo lugar, a vontade de Deus é que nós sejamos santos. Dá uma olhadinha comigo, versículo 3. 4:3 de 1 Tessalonicenses. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Desde o Antigo Testamento, Deus está falando o seguinte: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. É o padrão. Quer saber a vontade de Deus? A vontade de Deus é o seguinte: que você apresente o seu corpo em culto, renove a sua mente e busque uma vida santa. Não preciso nem falar nada aqui, preciso? Mas eu vou falar. Se segura aí. Seja santo. E Paulo vai falar o seguinte: fuja da situação de prostituição ou de qualquer coisa que vai contaminar a sua sexualidade. Olha o que Paulo está falando. Uma vida santa é quando você cuida da sua boca, vírgula, da língua. Quem aqui já teve problema com língua maldosa? Aquele irmão, aquela irmãzinha que quando faz assim, a gente fala assim: caiu o veneno, hein? Dá uma olhadinha no texto e fala assim: não defraude ninguém. Sabe qual é a vontade de Deus? Que você deixa a sua língua lá dentro da sua boca, guarda, você ficar falando mal dos outros. Não é você pegar lá nas redes sociais e... Tem gente que tem um dedinho nervoso, né? Mas para curtir as coisas da igreja não tem. Tenho dito. Olha o que Paulo diz no versículo 3: que vocês se abstenham da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação. Sabe o que Deus deseja? Qual que é a vontade de Deus? Que você tenha uma vida santa e que você saiba possuir bem o seu corpo e controlar a sua língua. Agora, vamos falar a verdade? A verdade verdadeira: é difícil controlar a língua. Não é, Cleusa? Fala para mim. É difícil, hein? E eu que gosto de responder tudo na lata, a Natália olha para mim e faz assim. A Russa manda só no olhar, né? Não fala nada. A cada barbaridade, a cada grosseria que a gente ouve, dá vontade de você responder, não dá? Aí a Natália olha para mim e faz: não vale a pena. O meu Adão é abrir a boca e soltar. Quer ver as pessoas? Não leva o desaforo para casa. Conhece gente assim? E quando se converte, continua dando patada em todo mundo e pegando a língua e destruindo todo mundo. Segundo Paulo, está errado. Você não está vivendo o que é a vontade de Deus. Lembra de Paulo escrevendo aos Efésios, fala assim: se você não tem nada para falar que vai trazer edificação, não fale nada, que não saia nenhuma palavra torpe da sua boca, ou seja, com o instinto ou a possibilidade de estragar. Não sei se eu já contei uma história para vocês. Eu era pastor numa grande cidade aqui no interior de São Paulo. Chegou um irmão todo feliz. Isso acontece bastante mais para o interior, aqui menos. Quando alguém compra alguma coisa e chama o pastor. Eu acho incrível isso. Já contei essa história do carro? Não? Vou contar. Posso? Vou contar? Não posso? O Jefferson, posso? A Ariana está atenta, está atenta. Você está anotando o sermão igual a Edna? Aí, todo mundo sabe que eu tenho eu particularmente, uma marca de carro preferencial. Eu gosto da Volkswagen, eu gosto. Eu e meus amigos sabem disso. E chegou um irmão, todo animado, com um carro novo, 0 km. Acabou o culto,
Ele chegou para mim: pastor, dá uma olhada no meu carro. E eu falei: rapaz, obviamente não era da marca que eu gosto, mas eu estava animado com ele, porque eu conhecia a história, a vivência dele e tal. E eu fui lá na porta da igreja e ele falou assim: não, eu quero que o senhor dirija o meu carro, o senhor dê a primeira voltinha. Peguei ele ontem, está com 20 quilômetros só, saí da concessionária, fui para casa e trouxe hoje aqui. O senhor pede a bênção de Deus? Sim, senhor. E eu todo feliz com o irmão. Falei: posso dar uma pilotada? Pode. Ô, gente, eu nunca tive um carro zero, mas aquele cheirinho de novo, hein? Que é aquilo? Depois eu fui procurar, tem até essência para você espirrar. É pobre, né? Essência de carro novo. Mas o carro não é novo, não gostei, joguei fora. Tô lá com o carro do irmão, câmbio automático, naquela época, vidro isso, tal. Você desliguei a chave do carro, apareceu um negocinho na tela assim: não esqueça seu celular. Falei: ai, quer conversar? Quando eu desci do carro, Vanessa, um infeliz de um irmão descendo a escadaria da igreja: ah, o pastor nem gosta dessa marca aí, rapaz, e a cor desse carro aí é ridícula. Tinha acabado de sair do ensaio do coral, tá, me pegar a cara dele, enfiar na partitura, falar: veja aí o que você ensaiou para você cantar, rapaz. Larga a mão de ser cretino, você está destruindo o sonho do sujeito. O irmãozinho entrou dentro do carro, quase atropelou um motoqueiro, recebeu 5 buzinadas até chegar não sei na onde, lá que eu não vi mais, nem voltou para o culto e ficou chateado. É claro que sim, porque aquele outro que não teve piada, por que ele foi falar tudo aquilo ali? Depois ele ficou bravo comigo: o senhor não gosta daquela marca? Eu não gosto da marca do carro, mas o sonho do cara é o sonho do cara, meu amigo. Vamos celebrar a bondade de Deus na vida dele. E o mais marcante para mim, porque ele queria aquele carro daquela marca, porque aquele carro naquela marca ele conseguiria colocar o filho cadeirante no carro. Eu não sabia desse detalhe. Claro, você não vê nada, você não pensa em nada, você não é santo, porque se você fosse santo, mesmo que você errasse, você ia lá e falasse assim: desculpa, eu não consegui possuir bem o meu corpo e não consegui guardar a minha linguinha dentro da minha boca, desculpa, perdão. É difícil pedir perdão, não é? É o que Paulo está dizendo. Qual que é a vontade de Deus? Que eu e você sejamos santos. E para ser santo precisa ser uma pessoa que cuida do corpo, cuida da sua sexualidade e cuida também da... Faz assim comigo. É para você guardar isso aqui, ó. Posso falar tudo o que penso? Pode. E isso vai gerar 15 problemas para você. Já está no livro de Provérbios. Quer ter uma vida mansa? Fique quieto. Minha professora falava assim: Andressa, boca de zíper, não quero ouvir nenhum pio. Aí faziam, né? Vamos falar a verdade, a gente é pecador. Piu, 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 piu. Ninguém quer saber da sua opinião, não. Eu vou usar minha boca, vou para louvar a Deus, para incentivar aquele irmão. Aí chega a irmã com uma bolsa bonita, chega outra e fala assim: ai, igualzinha que eu vi no camelô. Dá vontade de excluir da igreja, não dá vontade? Aí Pedro vai falar assim: aquele que quer ter uma vida feliz, guarde a linguinha. Tiago vai dizer para nós o seguinte: quantos problemas que acontecem por conta da nossa bendita língua. E o nosso corpo? E aquelas olhadinhas que a gente dá em coisas indevidas nas redes sociais. Falei: Natália, dá uma olhada no meu Instagram e entra lá e coloca o meu perfil privado de novo. Agora, esse tempo atrás, eles brigaram comigo, eu deixei meu perfil aberto. Dá uma olhadinha lá. Tem umas fulanas lá que não dá. Por quê? Eu acho que é umas ovelhas sem lã. Entendeu? Seminua. E eu não posso ficar exposto àquilo. Vai lá e arranca aqueles trem de lá. Só quero gente crente e um monte de carro velho que eu gosto de ver. Só. Vocês dão risada, mas Jó fala o seguinte: eu fiz um voto com os meus
olhos para olhar a beleza da minha donzela. Sabe o que Jó estava falando? Eu só tenho uma mulher. E como que era a mulher de Jó? Amaldiçoa teu Deus e o Jó, crente que só, ficou com ela. Ela se converteu e depois eles tiveram tudo restituído para a honra e glória de Deus. Ele podia falar assim: já que eu estou ruim e essa mulher está enchendo a minha paciência, sabe o que eu vou fazer? Vou dar área. O que ele fez? Fiz um contrato com os meus olhos. Cuidado com aquilo que você vê na internet. Cuidado com o que seu filho está vendo na internet. É só um videozinho simples? Não é. É só um joguinho inofensivo? Não é. Estou acompanhando no mínimo 3 casos de pessoas que falaram para mim, de pessoas que conhecem pessoas viciadas no jogo do tigrinho. Vocês já viram o jogo do tigrinho? Quem aqui já viu? E aí sabe que eu vi essa semana e mostrei para a Natália, é o seguinte: esse tal do jogo do tigrinho, ele está, eu não sei o nome, como que chama esse trem aí? É jogo do tigrinho? É tipo aquelas máquinas caça-níquel, que aí fica correndo e é altamente viciante. E isso está aparecendo, sabe aonde, William? Naqueles recortes de propaganda do YouTube, para induzir quem? As crianças. Aí o pai, Jefferson, fala assim: não, é YouTube Kids. Os caras estão lá, tem pornografia lá, tem tigrinho lá, tem droga lá, tem música indecente lá. Que nem o Timóteo cantando uma música outro dia lá. É para vocês dar risada, mas é para a gente pensar. Ó pai, o que é esse negócio de casca de bala? Eu não sei. Na minha época não tinha nem casca. E a gente tá com essa droga na nossa cabeça, que nem aquela porcaria lá do Caneta Azul lá. Quem lembra daquele negócio? Faz sucesso um trem daquele. O que Paulo está falando assim: a vontade de Deus é que você seja santo. Use os seus lábios para glorificar a Deus. Use o seu corpo em santidade e honra, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a justiça. Quando você está fazendo a sua caminhada, quem aqui faz caminhada? Eu já vi o Pedro caminhando lá. Pá, gostei, fiquei feliz. Quem aqui faz caminhada? Sai todo mundo daqui e vai andar para agradar a Deus. Quando você está fazendo sua caminhadinha, você não está agradando a Deus? Amanhã e nessa semana tem um monte de exame para fazer. Você está lá tirando sangue, correndo na esteira. É na esteira, né, essa semana? Por que você cuida tanto do corpo, pai, meu filho? Para agradar a Deus, para mostrar que eu quero viver uma vida santa. Posso contar uma história, rapidinho? Fala nisso, só para incentivar você a cuidar da sua saúde? Sim ou não? Quem me conhece há muito tempo sabe que eu nunca bebi, nunca fumei, nunca, como diz a minha avó, você nunca fumou droga, né? Eu nunca fumei droga, nunca. Fui criado na igreja e fui poupado de algumas coisas, beleza. Você nunca ficou sem dormir na madrugada, balada? Não tive esse problema. E na minha época de igreja, que vinha uns camaradas dar um testemunho assim, o cara tipo, não sei quem vai se identificar, ex-traficante, não pode falar hoje em dia, né? Eu lembrei de uma outra religião, ex não sei o que. Eu falava assim: e eu sou ex o quê? Aí minha mãe um dia falou assim: você é crente, Deus está te poupando. Está poupando por quê? E eu não entendia isso. Mas por quê? Poupando do quê? Falou: é bom, bem-aventurado aquele que anda no caminho do Senhor, não ouve os ímpios, não se detém na roda dos pecadores. Tem bênção de Deus aí, meu filho, um dia você vai ver. Fiquei internado lá, lembra? 5 dias sem comer, sem beber, sem fazer nada. A médica falou assim: vamos colocar o seu corpo em teste, para ver se você aguenta. 65 quilos você está. Se chegar a 60, eu vou perder 1 quilo por noite, mas depois eu consigo entrar com medicamento. Se você tiver organismo bom, você reage.
Eu falei, estou aqui, né? Eu estou quebrado mesmo, vamos embora. Bora. Antes disso eu preciso fazer um teste para saber se tem alguma coisa no seu organismo. Que coisa? Algumas coisas. E fez um teste lá. Ela não acreditou que com a minha idade eu nunca tinha tido uma vida sexual de qualquer jeito, que eu nunca tinha cheirado, bebido, usado. Está liberado agora. Quantas gramas que é? Dá baseado à vontade, segundo os amigos que eu tenho de infância. Não é só uso, como chama? É pessoal, social. Aí a médica fez um negócio e falou assim, pode aplicar os medicamentos no sujeito aí, porque o corpo dele está limpo. No quarto dia para o quinto, o que ela falou para mim? Seu corpo está reagindo. Eu falei, por quê? Porque ele não tinha nenhuma dessas substâncias e o medicamento fez efeito. Aí o Fábio, que está na minha barriguinha hoje, falou assim, está engordando, hein? Eu falei, minha nutricionista falou isso. Sabe qual é o benefício? Que lá no passado eu cuidei da minha saúde e hoje que estou doente, o meu organismo está falando assim, pode jogar qualquer carga de medicamento que ele aguenta. Porque meus rins não estão detonados, meu fígado está bom, pâncreas, tudo zero. Segundo os médicos, eu tenho pique de atleta, não tenho o corpo e o intestino que está com problema. Então vale a pena você se poupar, vale a pena você cuidar. Pastor, então eu não posso comer nenhum brigadeiro? Pode, mas não pode comer 5, 6, 7. Quer ver? É da vontade de Deus que no final da festa você saia cheio de doce e mais com uma bandejinha que sai aqueles docinhos caindo e você vai brigando no carro comendo. Quem nunca atira a primeira pedra? Minha mãe uma vez achou um brigadeirão dentro da minha... Quando ela foi lavar, o que é isso aqui? Minha mãe me conhece, isso aqui é pecado. Você deve ter comido uns 5 brigadeirão na festa e está levando um cesto para casa. E como que você sabe, criatura? Ou quando você está na churrascaria. Quem está com saudade de churrascaria? Alguém? Aceito convites, a partir do dia 15 estou de férias. Aí vem o garçom, você já está assim, você já está meio assentado, né? Aí vem o garçom e fala assim, saideira, amigão, aquele espetão corrido. Eu não sei vocês entendem o que aqueles caras falam eu não entendo nada. Linguicinha no alho. Eu só faço assim pro cara, tem pimenta ou não? Porque eu não posso com pimenta. Não entendo nada que o cara fala. Alcatra não não conhece essa língua aí. Aí você já está repleto, não pode falar que está cheio, é feio, né? Você já está satisfeito e você fala o seguinte, vai. Aí o cara vem com aquela faca, né? Eu tenho inveja daquelas facas. O cara pega a faca assim, né, Cezinha? Leva eu lá. Bom, não vou falar nada para você, Cezinha. Depois que, aí o cara passa aquela faca assim, cai aquela carne assim. Aí vem aquele outro espeto, coraçãozinho de frango. Tem coisa que você nem gosta, mas você fala assim, desce. Eu nunca vi um crente falar assim, Senhor, me perdoa porque eu comi demais, não estou cuidando bem do meu corpinho. Lembrando que glutonaria é também quem nunca escorregou nisso? Ou naquela fatia extra do pudim, peguei você. Naquele pão de queijo, você comeu 2 a mais. Enfia a cara no mamão, na laranja. Mas nessas outras coisas a gente... Estão entendendo o que Paulo está dizendo? Sabe o que é a vontade de Deus para você? Um dia você está lá no restaurante e o cara vem com essa prosa aí, não sei o que, fala, não, estou satisfeito. Testa o seu coração, correto? Para você. Fala assim, não. Mais uma bola de sorvete? Não.
mais um brigadeirozinho, não. Não. O Adão lá dentro está falando assim, desce 10. E você falando assim, eu preciso ser santo. Seja forte e corajoso. Vocês dão uma risada, mas é a pura verdade. Tenho diabetes, mas não cuida de diabetes. Agrada a Deus? Vocês estão entendendo? Vocês vão comigo para o terceiro ponto ou não? Paro por aqui. A Mariana fez assim, que pode ir. Corra comigo. 1 Tessalonicenses 5,18, caminhando para o fim. Tudo bem, Lucas? Dando risada, né? Aí depois do Malaquias eu precisava dar uma aliviada, né? E depois vai vir Naum ainda. Tem o Naum, tem o Jonas. 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você e eu sejamos o quê? Agradecidos. Você conhece gente ingrata? Quem é ingrato não entendeu a vontade de Deus. E uma pessoa grata agradece a Deus por tudo. Tudo. O que é tudo, Rafael? Tudo. Comece a enumerar as bênçãos. Tem um hino, inclusive, irmã Neuza, que a gente cantava. Conta as bênçãos, dize quantas são recebidas da uma, e hás de ver surpreso quanto Deus fez. Enumere aquilo que Deus está fazendo, porque isso já diria o salmista: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Tem criancinhas na África reclamando e pedindo a Deus um chinelinho, e você tem aquele Havaiana seu lá e você não agradece, ingrato. Tem gente que não tem trabalho e você passa o cartão, você passa o Pix e nem fala obrigado, Senhor. Tem gente que há meses não come 1 quilo de carne. Todos nós aqui comemos nesses últimos dias, amém? A gente foi grato. A gente foi grato pelas pessoas que estenderam a mão para nós. A gente manifesta a gratidão pelas pessoas que investiram em nós, quando nem nós acreditávamos em nós mesmos. Paulo está falando assim: eu sou grato a Deus pela vida do Barnabé, que investiu em mim. Em tudo eu dou graças a Deus, vírgula, porque esta é a vontade de Deus. E essa vontade de Deus se revela onde? Em Cristo Jesus. Então é da vontade de Deus que eu e você sejamos gratos. Talvez poderíamos encerrar o nosso culto agradecendo. O problema é que a nossa lista de pedido é muito grande, muito extensa, e a nossa lista de gratidão é pequenininha. Não sei se porque fiquei internado nesses últimos meses atrás e passando esse momento de dificuldade, mas cada vez que eu posso comer alguma coisa eu dou graças a Deus. E eu não fazia isso. Cada vez que eu vou ao banheiro, que para mim é uma luta, eu falo assim: obrigado, Senhor, estou vivo, meu organismo está funcionando. Obrigado, Senhor, por cada gota de água que eu tomo. Cada vez que eu dou aqui um gole, eu lembro que eu estava lá no hospital com a boca seca. Depois de 4 dias eu falei para a Natália: molha um algodão lá naquela água lá e traz aqui na minha boca, está ressecado. Pelo que você agradece? A vontade de Deus é ouvir você falando assim: Senhor, eu te agradeço. Meu marido, minha esposa, meus filhos, eles nem são do jeito que eu queria, correto? Mas eu agradeço. Eu agradeço pela minha casa, né, Marina? O Sai foi lá essa semana, quebrou toda. Eu passei na frente da sua casa lá, tudo quebrado. Você tem que passar ali na tábua, tudo, mas agradeço. Tem gente pior, numa situação infinitamente pior. Pelo que você agradece? Essa é a vontade de Deus. Que você entregue seu corpo, renove a sua mente, cuide da sua santificação e seja uma pessoa o quê? Grata.
A gratidão agrada a Deus. A ingratidão afronta a santidade de Deus. Quem agradece, entendeu o fundamento da vida. Quem murmura, está dizendo que Deus está agindo de uma maneira errada e equivocada. Qual que é a vontade de Deus para nós? Agradecer. Agora, encerro a minha fala. Em tudo, todas as circunstâncias, no sofrimento, na luta, na perseguição, na alegria, na abundância, todas as vivências, eu quero agradecer. Quando tudo vai bem, é fácil agradecer, não é? A família está bem. Vamos ver. Deixa eu pegar alguém aqui. Despensa cheia. Carro com o tanque cheio. Plano de saúde tranquilo. E o inverso. Ainda que eu ande, diria Davi, pelo vale, o Senhor está comigo. E eu tenho que agradecer. Uma criancinha, por exemplo, que está internada na UTI e que ela precisa sair do hospital com um cilindro de oxigênio, o sonho dela era respirar com o seu próprio nariz e com o seu pulmão funcionando. E a gente cantou uma música, que seja o meu universo, cada ar que eu respirar. Aí amanhã você acorda, sai para a vida e esquece de agradecer até o ar que você respira. A vontade de Deus é que você e eu sejamos gratos. Que Deus nos ajude a cumprir, a entender e fazer a sua vontade.